a Tua presença mais uma vez. Amamos a Tua presença neste lugar, honramos ao Senhor. Por isso te damos total liberdade, Espírito Santo, eu te peço nessa manhã, fale aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, que cada palavra liberada desse altar seja como semente lançada em terra boa. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor invada os corações nessa manhã. Nós te pedimos, Deus, que essa palavra seja mesmo, como a Tua palavra diz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, que penetre ao mais profundo do nosso coração, do nosso espírito, que possamos estar sensíveis à Tua voz, que essa palavra liberada hoje, Pai, possa gerar frutos e frutos eternos. Essa é a nossa oração, é isso que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Aleluia. Hoje eu falo com você e eu quero trazer uma mensagem que já tem alguns dias que o Espírito Santo está trabalhando no meu coração. Eu sempre falo que uma mensagem ela nunca vem, ela nasce, amém, gente? Porque são realidades que vão acontecendo. Se você nunca ministrou uma mensagem, se prepare que daqui a pouco é você que está pregando. Não, vou falar de novo porque acho que eles não entenderam, amém? Se prepare porque daqui a pouco é você que está pregando. Mas você vai perceber isso. Uma mensagem ela nasce de acontecimentos que acontecem durante a semana, de realidades que você tem passado. Por isso que todas as vezes que a gente está aqui, a gente sempre fala que a gente está pregando para a gente. Porque começa a ser algo gerado no nosso coração, e a partir disso o Espírito Santo começa a ministrar, e a palavra fala aos nossos corações. Por isso, abra o seu coração nessa manhã para tudo aquilo que Deus vai falar. E hoje eu quero falar com você sobre, te fazer na verdade uma pergunta: qual é a sua resposta? Hoje eu te pergunto de maneira muito clara qual é a sua resposta, porque na nossa vida muitas coisas acontecem, e quando se trata às vezes de um diálogo ou de realidades, ou você está questionando algo, ou você está respondendo a algo, mas isso não é apenas na fala, mas também em atitudes. Por exemplo, a própria física fala isso, sobre toda ação tem uma reação. Você lembra disso? Se eu não me engano, essa é a segunda lei? Acho que sim, não vou me lembrar o certo agora. Mas Newton fala isso como lei da física, para toda ação tem uma reação. Ou seja, ou você está num ambiente onde você está agindo, ou você está num ambiente onde você está reagindo, você está respondendo àquilo que está acontecendo. Existem maneiras a qual você responde. Por exemplo, eu posso perguntar o seu nome, você pode me responder sim ou não. Eu posso te dar um sorriso, você pode me responder com um sorriso ou com uma cara fechada. Aqui em Nova York é mais difícil a galera responder com um sorriso, mas está tudo bem, né? If you are Yorkie, you know that I'm talking about it. Mas é mais complicado. Mas para toda ação tem uma reação. E é engraçado porque, na maioria das vezes, quando Jesus era questionado acerca de algo, ele respondia com uma pergunta. Não sei se você sabe disso, mas a maior parte das respostas de Jesus eram perguntas. Porque o que na verdade Cristo estava fazendo era tentando revelar aquele que o perguntava acerca do seu coração. Por exemplo, Marcos capítulo de número 12, versículo 29 a 30, quando o rapaz chega a Jesus e pergunta assim: mestre, bom mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus, de maneira muito clara, responde a ele com algo que ele já tinha respondido. Porque na maioria das vezes a gente quer buscar respostas novas do Senhor, sendo que aquilo que Ele vai responder para nós, aquilo que Ele já respondeu, já é resposta para algo que Ele já falou antes. Então, por exemplo, nesse texto de Marcos, capítulo 12, ele pergunta: mestre, qual é o maior mandamento? E a resposta de Jesus é muito clara, como um bom judeu, ele responde, Deuteronômio 6,4. Shema, ó Israel, ouve, ó Israel, e obedece. O Senhor teu Deus é um só Adonai, é um só Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu não vou responder com algo novo, mas eu vou responder com algo que eu já te mostrei. Só que na maioria desses encontros, ou Jesus dava uma resposta direta, ou Jesus ele perguntava como resposta, e a resposta era dada pela própria pessoa que perguntou. Parece complexo isso que eu estou falando, mas eu vou te trazer um entendimento sobre. Quando Jesus ele nos chama para viver a sua palavra, quando Ele nos chama para viver a sua promessa, na verdade Ele está nos perguntando: olha só, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho propósitos. A pergunta que Cristo nos faz nessa manhã é: você quer fazer parte disso? Quando Jesus vai ao encontro dos primeiros discípulos, você lembra? Pedro estava lá, e ele fala: ó, joga a rede do outro lado.
debaixo da tua palavra eu vou lançar a rede. Ele joga a rede. E ele fala, meu Deus do céu, a gente nós nunca pescamos desse jeito. E Jesus, ele fala de maneira muito clara, larguem tudo e eu vos farei pescadores de homens. Porque o que o Senhor faz ao manifestar o seu poder e a sua glória é nos fazer um convite. Ou nós seremos participantes disso, ou nós seremos apenas meros espectadores daquilo que Cristo está fazendo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? E hoje o que eu falo com você é qual é a sua resposta. Porque você pode estar nesses dois lugares, no lugar daquele que observa Jesus fazer, como a maior parte da multidão, ou daqueles que só estavam ali por curiosidade, ou daqueles que respondem aquilo que Jesus está fazendo. Nessa semana passada, nós estávamos aqui no domingo de Pentecostes. Quem estava aqui, diga amém. Se você estava aqui, você sabe, eu li o texto com você, de manhã cedo eu falei sobre, hoje é dia de avivamento, e pela parte da noite eu trouxe uma outra mensagem, dizendo que o avivamento não é o fim, mas é o começo. Se você não ouviu, faço esse convite para você, vá lá no canal da nossa igreja, escuta essa mensagem, tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Mas o que acontece é o seguinte, Jesus, ao falar em Atos capítulo de número 1, e se você está com a sua Bíblia, você sabe o que acontece. Atos capítulo de número 1, versículo de número 1, a palavra diz para mim e para você, em meu livro anterior, Teófilo, Lucas escrevendo esse livro, diz, escrevi acerca de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, verso de número 3, depois do seu sofrimento, muitas provas deu-lhes a eles. Jesus apresentou muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, ensinando acerca do reino de Deus. E aí Jesus fala algo para eles de maneira crucial e importante. Eu só estou te lembrando aquilo que falamos nas últimas semanas. Ele fala assim, olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quem está comigo, diga amém. Verso de número 4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com fogo, com o Espírito Santo. E no verso de número 8 você sabe, mas receberão poder, e é aqui que eu quero começar minha mensagem com você. Verso de número 8 ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas. Sabe que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, e essa semana passada eu até postei uma frase no Instagram acerca disso. A igreja aprendeu a fazer de tudo. Nós aprendemos a fazer bons eventos, boas conferências, ter bons engajamentos, fazer bons conteúdos para a internet. A igreja aprendeu a fazer de tudo, mas uma das coisas que a igreja não aprendeu é esperar Jesus voltar. É isso mesmo, não tem amém. Obrigado, Espírito Santo. Porque a gente aprendeu muita coisa, a gente aprendeu como falar, a gente aprendeu como agir, a gente aprendeu a como ter, mas a gente não aprendeu a esperar a Jesus. Porque sabe, irmão, no final das contas, o que ele vai perguntar para mim e para você, não é se você foi um bom orador, se você tinha uma conta no Instagram bombada, se você fez várias coisas, se você fez boas conferências. Porque o que o Senhor espera de nós, de uma maneira muito simples, o convite que Ele faz para os seus discípulos, para mim e para você, é que sejamos as suas testemunhas. Eu quero trazer, no mínimo, 2 princípios acerca da testemunha. Primeiro deles, a testemunha, ela tem um compromisso com a verdade. Acho que você não entendeu. Quando a gente chega num réu, e eu nunca fui, melhor, eu já fui uma vez para a corte, e eu já vi como é que funciona. A gente tem o juiz, a gente tem defesa, a gente tem os advogados ali, eu ia falar defesa e ataque, né? Enfim, é tipo isso, né? Mas você entende o que eu estou falando. Mas ali no meio daquilo, a gente tem as testemunhas, né? Se você nunca viu um trial, é isso? Gastei, que isso, thank you. Thank you. Trial, ok. Gastei. Então, se você nunca viu um júri, se você nunca viu um lugar como esse, mas em resumo o que acontece? A gente tem um juiz que decide quem acusa e quem defende, a acusação e a defesa. E no meio disso tudo nós temos algumas testemunhas que são levadas para depor. Ou seja, olha, de fato isso aconteceu, mas antes de começar, o que eles fazem? Ele abre a Bíblia, juro e prometo, né? Já viu aquelas coisas de filme? Me comprometo de falar a verdade e somente a verdade.
Sabe por quê, irmão? Porque a testemunha tem um compromisso com a verdade. Acho que você não está entendendo. O justo juiz Jesus irá voltar para julgar os reinos da terra. O que o Senhor nos chama para ser de maneira muito clara, e Ele fala isso aos seus discípulos, fala para mim, fala para você, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Sabe o que o Senhor de fato espera de mim e de você? Que sejamos as suas testemunhas. Esse é o primeiro convite que o Senhor nos faz. Porque testemunha, de maneira clara, é aquele que testemunha. Parece simples, mas tem um monte de testemunha que hoje não testemunha nada. Pô, testemunha é testemunha, é verdade. Mas tem hoje muitas testemunhas que não testemunham nada, porque para ser testemunha você tem que testemunhar. Testemunhar é falar, eu estava lá. Testemunhar é falar, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Testemunhar, ser testemunha é ter a capacidade de julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã já? Hoje a pergunta que eu faço é, qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta ao convite que o Senhor tem feito à igreja? Ao convite que o Senhor tem feito aos seus discípulos, às suas ovelhas, para sermos testemunhas dessa palavra. Testemunhas dessa verdade. Porque é o que acontece, e eu vou passear um pouco aqui sobre o livro de Atos, e se você precisa ir, é 12:28, que Deus te abençoe. Se você se programou para estar 1h30 aqui, eu vou precisar de um pouco mais do seu tempo. Mas a palavra começa a dizer, e Lucas diz isso que eu comecei a escrever, Teófilo, é apenas o começo, é o início daquilo que começou Jesus a fazer no meio dos homens. Porque o avivamento não é o fim, ele é o começo daquilo que o Senhor irá fazer na terra. Eu vou falar de novo para você, para ver se seu amém aumenta, em nome de Jesus. O avivamento não é o fim, mas é o começo de tudo aquilo que o Senhor projetou para mim, para você, para a igreja, para essa nação, para essa cidade, para a sua casa, para a sua família. O avivamento não é o fim, é o começo, porque a partir dele nos tornamos testemunhas. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. É engraçado porque eu sou bem curioso e eu gosto de aprender muita coisa. E eu tenho uns 3 anos que eu estou tentando aprender inglês. Mas, se você já chegou na aula 1 do inglês, o verbo to be, significa ser ou estar. Ou seja, be significa ser ou estar. Só que eu estava pensando nisso antes de vir para cá de manhã cedo, enquanto eu estava tomando banho, o Espírito Santo falou muito comigo nisso, cara. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos, nós somos. Quando não estamos, a maioria de nós procuramos não ser mais. Não estou entendendo, pastor, deixa eu te explicar de uma maneira mais simples. Quando você está na igreja, você é testemunha. Quando você não está, você não é. Quando você está num ambiente onde a palavra é fácil, onde a gente está aqui com liberdade de falar, você é crente. Quando não está, você não é. Então nem sempre o ser e o estar significa a mesma coisa. Porque hoje eu estou à frente da Lagoinha Nova York, amanhã eu posso não estar. O Felipe está na frente do Ministério de Louvor, amanhã ele não está. Mas isso não significa que a resposta que eu dou para Deus acerca daquilo que Ele me chamou muda. Porque eu não sou discípulo por estar na frente de uma igreja, eu sou discípulo porque eu respondi o chamado dele para mim. Quem entende o que eu estou falando aqui, irmão, em nome de Jesus? O meu ser não pode estar condicionado aonde eu estou. Porque se você está, ou melhor, se você é mediante aquilo que você está, quando você não for, você não é mais. Eles não eram testemunhas quando Jesus estava. Eles foram chamados para ser testemunha, mesmo quando Jesus não estava mais. Faz sentido o que eu estou falando para você aqui nessa manhã? Nem sempre o ser e o estar significa a mesma coisa, porque o Senhor quer que você seja, mesmo que você não esteja em ambientes que te proporcionem isso. Mas sabe qual que é o problema hoje? O problema é que a gente gosta de ser aquilo que a gente tem num ambiente confortável, e o ser humano é assim, está tudo certo. Porque a gente gosta de ter essa liberdade, aonde a gente pode ser assim. Aonde a gente tem a liberdade de fazer, aonde a gente... Mas não é isso que a palavra nos ensina. Porque testemunha tem um compromisso com a verdade. E eu não sei se você lembra, mas agora eu vou passar um pouco sobre Atos 1, 2 e 3, até chegar no número 4. Atos, capítulo de número 1, a palavra fala que, de fato, Jesus faz essa promessa, passa 40 dias com eles, liberando palavras acerca daquilo que ele ia fazer.
ensinando, relembrando-os acerca do reino de Deus. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, ele fala o que é para mim e para você, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo de número 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, você já sabe disso, eu falei isso na semana passada, falei sobre Pentecostes, falei sobre avivamento, mas eu vou te lembrar. Atos capítulo de número 2, a palavra fala que cumprindo-se o dia, chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar, quando de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Foi o Espírito Santo descendo sobre toda a carne, e a palavra fala que eles foram cheios do Espírito Santo, ou seja, eles agora estavam cheios de poder para ser testemunhas. E eles entenderam isso. Sabe por quê, irmão? Porque depois disso, a palavra fala que eles começam a falar em outras línguas. A multidão começa a ouvir barulho. Uma multidão se aproxima e o que acontece? Muitas pessoas são tocadas por essa presença, como um punch. Alguns falam assim, o que está acontecendo? Outros falam assim, eles devem estar bêbados. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, entende o chamado dele. Qual é o chamado? Ser testemunha. Eles estão dizendo que nós estamos bêbados, mas eu tenho um compromisso com a verdade, porque eu sou testemunha. E a verdade fala para mim e para você em Joel capítulo de número 2, que isso aqui iria acontecer, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, jovens, velhos, filhos, filhas, servos, servas, seriam cheios dessa presença. O Senhor faria com que eles sonhassem, com que eles profetizassem. Quem está comigo aqui nessa manhã? Pedro fala assim, não, o que está acontecendo é porque a verdade está se cumprindo. Eu sou testemunha, eu vi Jesus falar, eu vi Ele falando, Ele prometendo. O que está acontecendo aqui na verdade, eu só estou testemunhando. Isso aqui é verdade, vem de Deus. Isso aqui é o cumprimento de uma palavra que vai muito além de mim, de você. Você está entendendo o que eu estou falando aqui para você nessa manhã em nome de Jesus? A resposta, qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta à realidade que você está vivendo? Talvez você tenha aprendido a fazer muitas coisas, mas no final das contas, o que vai importar para mim e para você é se nós respondemos ao chamado de sermos testemunhas. Testemunha tem um compromisso com a verdade. Sabe o que acontece? Se você continua lendo Atos capítulo de número 2, Pedro prega, 3.000 são alcançados. Se você vai para Atos capítulo de número 3, a palavra fala que eles curam o aleijado, e a partir da cura do aleijado, que é feita em público, então começa agora um rebuliço onde eles estavam. O que acontece é que os chefes religiosos, os mestres da lei, os religiosos da época falam assim, o que está acontecendo aqui? Vocês precisam parar de pregar, vocês precisam parar de dizer que Jesus é Salvador, vocês precisam parar de dizer que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque a mensagem de Pedro, de João Batista, de Jesus, dos profetas é arrependam-se. Nós precisamos voltar ao lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, no centro da vontade de Deus, na presença do Senhor, irmão. Quem está comigo, diga amém. Uma vez que você é encontrado por essa presença, uma vez que você é encontrado por esse poder, uma vez que do alto você é revestido de poder e agora é enviado como testemunha, o meu e o seu papel é levar essa mensagem aí, arrependam-se, porque essa palavra é verdadeira, porque esse Deus prometido, Ele faz milagres. Quem está comigo nessa manhã, diga amém. Porque esse Deus mudou a minha vida. Olha para mim, eu era um pescador. Quando Pedro é pego, e eu estou passando com você agora no livro de Atos, capítulo 1, 2, 3 e 4. Quando Pedro é pego, quase, trava a língua agora. Quando Pedro é pego, eles começam a questionar, e Pedro começa a falar, e eles falam assim, cara, esse cara não tem estudo. Ele é um pescador. Mas ele fala como Jesus. Que conhecimento é esse que vem dele? Que palavra é essa? Que poder é esse que cura aleijado? O que está acontecendo? E a palavra fala que eles começam a ficar loucos com isso. E dizer, isso aqui precisa parar, isso aqui, a gente precisa contê-los. Eles prendem por várias e várias vezes. Prendem, batem. Mas deixa eu te falar algo. A testemunha tem um compromisso com a verdade. Será que quando Jesus voltar, Ele vai achar testemunhas que ainda têm um compromisso com a verdade?
É engraçado porque se você lê, cara, é maravilhoso isso aqui, porque a gente vê várias realidades. Pedro, ao dizer, depois de curar o aleijado, ele vai começar a pregar então no templo, no pórtico de Salomão, e ele começa a dizer, ele testemunhar: olha, vocês mataram o autor da vida. Mas nada disso fugiu do controle do nosso Deus, porque isso já tinha sido prometido, e o que aconteceu foi só para cumprir com a promessa, mas vocês precisam se arrepender. O Senhor tem um chamado para vocês, para sua casa, para sua família, para gerações e gerações. Pedro vem dizendo isso, eu convido você a ler a respeito disso na sua casa, mas é engraçado porque Pedro e João, perante o Sinédrio, Atos capítulo de número 4, se você está com a sua Bíblia, eu estou passando com você Atos 1, 2, 3 e 4 aqui, eu não tenho tempo para te explicar tudo, mas hoje eu falo com você sobre qual é a sua resposta. A resposta de Pedro, a resposta de João, Tiago, André, Simão, todos esses, foi: Senhor, nós temos um compromisso com o Senhor, nós seremos suas testemunhas, porque nós vimos, porque eu vi aquele homem aparecendo na praia, mandando eu jogar a rede do outro lado, e eu peguei uma multidão de peixes, um cardume inteiro de peixes. Eu lembro quando eu fui testemunha de quando ele me mandou andar sobre as águas, eu estava lá, ele falou comigo, eu vivi isso, eu toquei, quando ele ressuscitou, eu toquei nas mãos dele, eu vi os seus pés perfurados, eu fui testemunha disso. E assim como num réu, uma vez que você é testemunha, não tem como você mais deixar. Você pode escolher mentir ou cumprir com a verdade. Sabe o que é engraçado, irmão? Quando eu falo de ser testemunha e ter um compromisso com a verdade, dificilmente você vai achar alguém que morra por uma mentira nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Dificilmente você vai ver alguém que morre por uma mentira. Para ele pode ser uma verdade, mas dificilmente você vai achar alguém que fala a verdade ou você morre. Nos tempos da Guerra Fria, você sabe aquilo que aconteceu quando os espiões eram pegos e tal, aquela coisa errada. O que você está fazendo aqui? Você é espião, você não é, você está pegando informação. Ou você fala ou você vai morrer. Dificilmente alguém morre por uma mentira. Mas eu já vi no mínimo 12 morrerem por uma verdade. Não tem como. Eu não posso negar que eu vi Jesus mudar minha vida. Eu não posso negar que através do seu nome eu operei milagres. Eu não posso negar que através do seu nome eu vi enfermos sendo curados, eu vi opressos sendo libertos. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Eu não posso negar que através do seu nome os demônios obedecem. Eu não posso negar que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu não posso negar que ele me encheu de poder e autoridade para eu cumprir o ID. Eu não posso negar que ele me deu uma missão, que ele me deu um propósito, que ele mudou meu nome. Eu não posso negar porque eu tenho um compromisso com uma verdade. Eu sou uma testemunha viva daquilo que Jesus está fazendo. Qual é a sua resposta? Primeiro ponto é que uma testemunha, ela tem um compromisso com a verdade. Por várias vezes, e aqui em Atos capítulo de número 4, você vê quando eles chamam os discípulos, é muito engraçado, porque eles começam a dizer, Atos capítulo de número 4, se você diga amém, versículo de número 1, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda do templo, os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão e até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Ainás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje
Somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. Sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem aí está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Primeira verdade, primeiro ponto, primeiro princípio é que toda testemunha tem um compromisso com a verdade. Segundo ponto, segunda característica de uma testemunha é que nós somos corajosos em Deus. Não vou falar de novo, irmão, para ver se você fala um amém com coragem. Toda testemunha, primeiro, tem um compromisso com a verdade, mas segundo, ela é cheia de ousadia, ela é cheia de ousadia. Tem alguém comigo aqui? Ela é cheia de coragem para avançar, para abrir a boca, para testemunhar, para curar, para falar, para fazer. Sabe o que estava acontecendo? Em meio a adversidades, a possibilidade de ser presos. Eu não estou nem aí. Eu vou ser preso, me prende, está tudo certo. Mas eu não vou deixar de cumprir com a minha verdade. Eles ameaçam, se você continua lendo o texto, ele fala assim, nós precisamos ameaçá-los, fazer alguma coisa. Em Atos capítulo de número 5, a mesma coisa acontece. Atos capítulo de número 5, vamos lá. Vou trazer para você que não foi um acontecimento, foi um acontecimento atrás de outro acontecimento, porque uma testemunha tem um compromisso com a verdade. Enquanto os muitos se perdem em meio a mentiras, a testemunha fiel fica firme até o fim com a verdade. A testemunha fiel fica até o fim com coragem e ousadia para dizer, independente daquilo que está se levantando contra mim, seja potestades e principados, porque essa luta não é contra a carne ou o sangue. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu permaneço fiel à palavra, eu permaneço fiel à presença. Atos capítulo de número 5, versículo de número 17, versículo de número 12, vamos começar do 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocava as camas, macas, para que pelo menos a sombra de Pedro, quem está comigo, diga amém, irmão. Quando você anda com compromisso com a verdade, em ousadia, você vai ser capaz de fazer coisas que você nunca imaginou, irmão. Jesus nunca disse, Pedro, a sua sombra vai curar, mas ele disse, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Vocês farão obras maiores do que as minhas. Permaneça com a verdade. Permaneça com a minha presença. Pedro, seja ousado. O que Jesus fala acerca da perseguição? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa de mim, por meu nome. Que bem-aventurança é essa, irmão? Ele fala, aquele que não é rejeitado, aquele que não é capaz de tomar a sua cruz, de passar por essas aflições que eu mesmo passei. Jesus não vai te pedir nada daquilo que ele já não tem enfrentado e passado. Jesus enfrentou perseguições, lutas. A palavra fala no verso de número 12 que eles estavam curando. Muitas coisas estavam acontecendo no meio do povo de Deus, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocava camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Vou falar de novo, irmão, todos eram curados.
Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, diga comigo, durante a noite. Fala com fé, irmão, durante a noite. Um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora e disse: dirigem-se ao templo e relatem ao povo. Sabe o que é relatar ao povo? Testemunha ao povo. Diga ao povo. Abra a boca e fale ao povo. Dirigem-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Estava falando acerca de Jesus, irmão. Testemunha a mensagem da vida. Abra a boca e seja testemunha daquilo que Deus está fazendo. Não é possível, igreja de Nova York, que Deus não esteja fazendo milagres, Deus não esteja te livrando, Deus não esteja te dando direcionamento, que o Senhor não esteja fazendo nada para que você não seja uma testemunha nesse lugar. Eu não consigo acreditar nisso. Porque se eu for testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor me deu uma palavra. Eu e a minha esposa, nós chegamos aqui com 2 caixas de papelão e um carro e uma palavra. Se eu tiver que testemunhar, é só você olhar para trás. Se a gente tiver que testemunhar, é só você começar a perguntar para cada voluntário: o que a gente está vivendo aqui? Não é sobre mim, não é sobre a Sam. É sobre ter um compromisso com a verdade, ousadia para dizer assim: nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, independente se existem potestades, principados ou autoridades. Nós estamos aqui para dizer: maior é aquele que nos chamou, maior é a palavra que nós recebemos. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos: enfermos sejam curados, nós declaramos: cativos sejam libertos, nós declaramos: demônios batam em retirada, porque essa cidade, a partir de agora, pertence ao Senhor Jesus, e nós somos testemunhas do que aquele que fez ainda vai fazer de novo. Testemunha tem um compromisso com a verdade. Uma testemunha, ela vive em ousadia. Ela anda em ousadia, irmão. Nada vai te parar. Vou te falar de novo: nada vai te parar se você tiver um compromisso com a verdade. Prenderam eles. O Senhor mandou um anjo. O que estão fazendo para tentar te parar? Para deixar que você deixe de ser uma testemunha. Sabe qual que é um princípio que eu aprendo com os discípulos? Todos esses testemunhos, esses homens e mulheres que resolveram ser testemunhas, tiveram um compromisso com a verdade, em andar em ousadia, o Senhor abria as portas que eram necessárias. Vou falar de novo para você, irmão. Para aqueles que tinham compromisso com o Senhor de ser as suas testemunhas, o Senhor abria portas. O Senhor mandava anjo para tirar de cadeia. O Senhor mandava recursos de onde não tinha. É minha testemunha. Você não pode parar. Ele é minha testemunha, ele não pode parar. Colocaram ele numa cadeia, manda um anjo, vai lá, anjo. O anjo fala assim: olha só, vim aqui porque me mandaram vir aqui para libertar vocês, tá bom? Então sai daqui e volta a fazer o que vocês estavam fazendo, testemunhar que Deus é bom, que a vida foi liberada, que o Senhor cumpriu com a sua palavra. Quem está comigo aqui nessa manhã, diga amém. Nada vai impedir você de ser uma testemunha. Quando você se coloca nesse lugar e responde ao Senhor, eu respondo ao Senhor. O Senhor me chamou para ser uma testemunha, eu estou respondendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz-me uma voz para as nações da terra, para um povo perdido. Me manda mesmo, Senhor, aos 4 cantos da terra, para que eu possa ser testemunha. Sabe o que está acontecendo? O problema é que tem um monte de testemunha sendo de tudo menos testemunha. Testemunha que tem um compromisso com a mentira, não com a verdade. Testemunha que vive com medo. Você tem vergonha de falar aquilo que Deus tem feito na sua vida, irmão? Você tem vergonha de dizer: eu estava morto e agora eu vivo? Você tem vergonha de dizer: alguns meses atrás eu estava perdido em prostituição, em bebida, preso, opresso, sem destino? Você tem vergonha disso? Você tem vergonha de dizer que Jesus morreu numa cruz por você?
pelos seus pecados. Tem um monte de testemunha tendo compromisso com tanta coisa. Nós precisamos ter um testemunho, sermos testemunhas que têm um compromisso com a verdade, que andamos em ousadia. Não é estar em um lugar para ser testemunha, é ser revestido de poder para ser testemunha em todos os lugares. Eu amo essa frase do Billy Graham que fala: pregue a palavra, se for preciso, use palavras. Pregue, se for necessário, use palavras. Ser testemunha é fazer os seus negócios e resplandecer Jesus lá. É cuidar dos seus funcionários e ver Jesus lá. É servir, aonde você está trabalhando e fazer, cara, esse cara tem algo diferente. É manifestar o poder do Senhor, é no meio do teu trabalho, tem alguém doente, falar assim, cara, deixa eu orar por você. Engraçado, não tem uma conversa que a gente está e eu já entendi isso. Meu papel é ser testemunha daquilo que Deus faz. Não tem uma conversa que a gente não está e a pessoa fala assim, eu estava com dor aqui. Eu falo assim, deixa eu orar por você. Porque eu entendi que quem faz não sou eu. Mas eu tenho um compromisso com a verdade, Ele me manda ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os tudo aquilo que eu ensinei para vocês, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala, vão mesmo, curem, expulsem os demônios, anuncie, é chegado o reino dos céus. Nós fomos chamados para ser testemunhas. E a igreja, nós estamos aprendendo a fazer tantas coisas, mas nós não estamos aprendendo a esperar Jesus voltar, e quando Ele voltar, Ele vai perguntar, qual foi a resposta que você deu a mim quando eu te chamei? Deus não te chamou, irmão, para você ter uma vida bem sucedida. I'm so sorry. Vocês não o texto não fala, receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão bem-sucedidos. A palavra não fala, receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e terão os seus sonhos realizados. É difícil ouvir isso, né? Pois esse é o Evangelho, desculpa, se você está acostumado a ouvir outra coisa. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, eu serei rico e sereis ricos. Não tem problema de riqueza, não tem problema não. Não tem problema nenhum, até porque quando Jesus questiona o jovem rico acerca disso, você lembra disso? Lembra do jovem rico? O problema nunca foi a riqueza do jovem, mas o coração dele, porque quando Jesus fala assim, ó, larga tudo e me segue, larga tudo e vem ser uma testemunha. A resposta dele não foi igual aos discípulos. E não vem dizer para mim que os outros não tinham nada a perder, porque o nada deles era tudo deles. Talvez para o outro o seu tudo possa ser nada, mas para você ainda continua sendo tudo. Qual é a sua resposta? Jesus está te chamando. Eu não estou aqui para fazer sensacionalismo, mas você está vendo o que está acontecendo, irmão? É profecia atrás de profecia se cumprindo. Pastor, a gente tem que orar por Israel, temos que orar por Israel, mas você está mais interessado em orar por Israel, para que as coisas voltem ao normal, para você continuar vivendo a sua vida normal, do que orar, Senhor, haja paz em Israel, mas que a sua promessa se cumpra, para que eu possa ser sua testemunha. Você está mais interessado em orar ao Senhor, para que a sua vontade se cumpra do que a vontade dEle. Você está mais interessado que haja paz na terra para que você continue vivendo a sua vida do que no meio do caos você ter testemunha. Qual é a sua resposta hoje? Qual é a sua resposta? Jesus conta comigo, Jesus conta com você, Jesus conta com as suas testemunhas fiéis, que têm um compromisso com a verdade e que andam em ousadia, em coragem. É engraçado porque eu prometo que eu estou terminando. Quem me dá mais 5 minutos, diga amém. 5, 10, 15, obrigado. Prometo que eu estou terminando, mas a palavra fala ainda nesse texto de Atos, capítulo de número 5, que o anjo vem e liberta eles. Quando eles vão lá, pega lá os meninos que estão presos lá. Chega lá, eles não estão mais, estão lá na pórtico de Salomão.
Pega ele de novo. Pegaram ele de novo. Levaram na presença do Sinédrio. A gente já não mandou você parar de falar? Nós já não mandamos você parar de pregar? Sabe qual que é a resposta de Pedro? Essa é a resposta de Pedro, irmão. Precisa virar assim a minha e a sua cabeça assim. É engraçado porque a resposta de Pedro para eles é assim. Tendo levado os apóstolos, apresentaram, verso de número 22. Tendo levado os apóstolos, apresentaram no Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, ele disse: demos ordens expressas a vocês que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam. Verso de número 29. Aleluia. Pedro e os outros discípulos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O que Pedro estava dizendo, olha só, eu entendo o que você está falando, eu até entendo que você não está muito feliz com aquilo que a gente está fazendo, mas como testemunha eu tenho um compromisso com a verdade, e com ousadia eu vou obedecer primeiro a Deus, porque eu sei quem me chamou quando eu estava naquela praia, eu sei quem olhou para mim e disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu estabelecerei a minha igreja. Eu sei quem me encontrou depois de ressurreta, onde eu tinha voltado para a praia, depois de ter negado ele 3 vezes, e falou para mim assim: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Olha, desculpa, mas eu tenho um compromisso com a verdade. Eu tenho um compromisso com a verdade. E com ousadia, se for necessário, pode me matar, pode me prender, pode me bater, mas uma coisa é certa: até o fim eu vou permanecer sendo essa testemunha. A palavra fala que eles ficam irados e falam assim: vamos matar eles, vamos matá-los. E a palavra fala que então um dos que estavam ali fala assim: tira eles aqui rapidinho, afasta eles. Cara, esse é o texto, prometo que eu estou terminando agora de verdade, mas essa parte do texto é a mais linda para mim. A palavra fala que eles afastam e fala assim: olha só, lembra que tinha um tal de Tadeu? Ele se dizia importante, morreu, seus discípulos se perderam. Lembra dele? Tinha um tal de Judas também, que dizia que era importante e morreu, e ninguém nem sabe mais onde estão os discípulos deles. Deixem eles ir, deixem eles. Porque a resposta que ele dá, e esse rapaz que estava no Sinédrio dá para eles, acerca do testemunho que eles têm dado, presta atenção nisso em nome de Jesus. Verso de número 37, depois dele diz, apareceu Judas, o Galileu, que considerou um grupo de rebelião. Ele continua dizendo, mas fracassaram. E ele diz: portanto, neste caso eu aconselho, deixem esses homens, verso de número 38, portanto, nesse caso eu aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas no verso de número 39, fala para mim e para você: se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra o próprio Deus. Irmão, nada vai te parar quando você é uma testemunha. Ele fala: se for de homens, uma hora ou outra isso vai acabar. O tempo vai passar, eles vão se cansar. O líder deles acabou de morrer, segundo eles ressuscitou. Vamos esperar, porque se for de homens, daqui a pouco para. Mas se for de Deus, ninguém vai conseguir impedi-los. Se vier do próprio Deus, esse testemunho que eles são, ninguém vai impedi-los. E a palavra fala que depois disso eles são açoitados. Saem dali, são açoitados. Olha o que a palavra fala, e aqui eu termino para você em nome de Jesus. Os apóstolos, presta atenção, verso de número 40, eles foram convencidos pelos discursos de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e deixassem sair em liberdade. Ou seja, bateram neles e falaram mais uma vez: não falem desse nome, não façam isso. Verso de número 40.
1. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres. Alegres. Vou ler de novo porque eu acho que a minha versão é diferente da sua. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Verso de número 42, eu termino. Todos os dias. Vou falar de novo para você. Todos os dias. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor tem te chamado, irmão, para ser uma testemunha. Que tem um compromisso com a verdade e que anda em ousadia. E que todos os dias testemunha que Ele é o Cristo. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.